Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu vou ler os versículos de 1 a 5. Você, por favor, acompanhe. A palavra de Deus diz assim nesta passagem: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, e de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Até aqui. Nós começamos a ver no domingo passado esta carta de Paulo a Timóteo, que é o último escrito do apóstolo Paulo. São suas últimas palavras que ele escreveu a Timóteo, o seu amado filho na fé. Nós vimos que o apóstolo Paulo sabia que sua morte estava próxima. Ele quase que tinha certeza que ele morreria dali a alguns poucos dias, e ele vivia essa expectativa de que ele partiria deste mundo aqui. Ele tinha então a consciência de que ele estava terminando aquilo que Deus havia entregado em suas mãos para ele fazer. Nós vimos que o apóstolo Paulo estava na sua segunda prisão em Roma. Ele já havia estado preso lá por 2 anos, porém numa prisão domiciliar, numa casa em que ele mesmo alugou. Então ele gozava de uma certa liberdade, gozava de um certo privilégio naquela prisão domiciliar, e ele foi solto daquela prisão, possivelmente porque os seus acusadores não compareceram e perderam aquela causa por abandono. E o apóstolo Paulo então foi colocado em liberdade, e ele em liberdade então visitou algumas igrejas, e ele então pôde dar continuidade àquilo que ele tinha paixão por fazer, que era pregar o evangelho. Mas depois, nos dias do imperador Nero, houve uma grande perseguição, e agora a perseguição não veio mais pelos judeus, que eram os compatriotas do apóstolo Paulo, que eram seus irmãos, como ele assim se referia a eles. A perseguição agora estava acontecendo porque Nero, um imperador romano, um homem com costumes, com hábitos anormais, era tido por alguns como um louco. Ele colocou fogo na cidade de Roma e acusou os cristãos de terem feito isso. E dos 14 bairros da cidade de Roma, 11 foram atingidos. E alguns deles totalmente destruídos. Então foi um choque muito grande naquela cidade, e as pessoas começaram a acusar o próprio imperador de ter feito isso, e o imperador, talvez para se livrar da acusação, ele diz que foram os cristãos que fizeram isso. Então ele mesmo impõe uma perseguição ferrenha aos cristãos. Ele começa a perseguir, e naqueles dias então muitos dos nossos irmãos em Cristo morreram, entregaram suas vidas de uma forma muito dolorosa. Nero mandou crucificar muitos deles pelo simples fato de dizerem que eram cristãos. Nero mandou que alguns deles fossem queimados vivos, como se fossem lâmpadas para os seus jardins, para servir de testemunhos para aqueles que ousassem ser cristãos. Alguns ficavam presos, irmãos, e se você fosse um cristão naqueles dias, para você ir visitar um cristão na cadeia, você tinha que ter muita coragem, porque ao ir visitar um irmão em Cristo seu na cadeia, você estava se identificando como um cristão. Em dias de grande perseguição, era muito difícil. E eu li alguma coisa a respeito de que
a igreja naqueles dias tinha que escolher quem eram as pessoas que iam visitar os cristãos que estavam presos. E uma hipótese talvez é que a igreja discutia, se reunia escondida e discutia para ver quem é que ia levar mantimentos aos irmãos que estavam presos lá. E aí talvez os homens mais velhos, aqueles que já estavam no final de suas vidas, eles se prontificavam a ir. Eles diziam: pode deixar que eu vou. Vocês são mais jovens, vocês ainda têm muito para se dedicar ao reino de Deus, pode deixar que eu vou. Porque provavelmente ele não voltaria. Ele iria e ficaria lá preso com seus irmãos. Então eram dias de muita perseguição. Eram dias em que a vida da igreja havia ficado muito difícil. Havia se tornado uma tarefa muito dura se comprometer e continuar assumindo o compromisso com Jesus Cristo e o compromisso com a sua igreja. O apóstolo Paulo então havia sido preso por ser um homem conhecido, por ser um homem líder, por ser um dos cabeças da igreja naqueles dias. Ele foi preso. É possível que ele tenha sido preso numa cidade chamada Nicópolis, e ele foi levado então para Roma e foi colocado naquela masmorra, naquele presídio que eu falei para vocês no domingo passado. Provavelmente era lá que ele estava preso, numa prisão chamada Mamertina, e era um lugar muito difícil de permanecer, um lugar onde as pessoas eram colocadas para depois serem mortas, afogadas pelo próprio esgoto da cidade de Roma. E o apóstolo Paulo estava lá, e naquele lugar ele então decidiu, num esforço, eu fico imaginando, irmãos, o esforço que o apóstolo Paulo fez para escrever essa última carta, porque as condições eram muito difíceis. Esta prisão, se é nela que o apóstolo Paulo de fato foi preso, ela está preservada hoje na cidade de Roma. Aqueles turistas que vão lá visitar, eles encontram ali um altar feito pelos católicos. Então há uma certa preparação, há uma escada para descer lá, há uma certa preparação para receber ali os turistas, os visitantes. O lugar goza até de uma certa limpeza, mas eu fico imaginando como era, preso naquele lugar, talvez acompanhado por mais de 30 criminosos verdadeiros. O apóstolo Paulo não era um criminoso verdadeiro, ele era um servo de Cristo e estava preso por causa disso. Mas eu fico imaginando ele ali naquele contexto, fazer o esforço que ele fez para escrever esta carta, para escrever as suas últimas palavras para Timóteo. Por isso que eu disse para os irmãos que talvez ele tenha ditado essa carta, e Lucas teria escrito a carta, porque ele diz que Lucas era alguém que estava com ele, alguém que o visitava naquela ocasião. Então o fato é que houve muito esforço dele para escrever essa carta, para que ele pudesse fazer chegar a Timóteo as suas últimas palavras. E Deus, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, preservou essas palavras e elas chegaram até nós. E nós louvamos a Deus por isso, porque com elas nós podemos aprender, com elas nós podemos tomar encorajamento. Esta é uma carta de encorajamento, é uma carta escrita de um pai na fé para um filho na fé, e que sabia que este filho estava passando por um momento de desânimo espiritual. E ele escreve, esse esforço dele é para escrever esta carta como um cuidado para este filho a quem ele tanto queria. É uma das duas pessoas que o apóstolo Paulo se refere como filho amado, é Timóteo. Então é uma carta escrita com este propósito. E nós vimos o primeiro ponto, domingo passado, que Deus, nesta carta, Ele nos ensina, Deus encoraja seus servos que estão desanimados. E como Deus encoraja? Nós vimos o primeiro ponto, domingo passado, que Ele encoraja, lembrando os seus servos de que eles estão debaixo de autoridade. Então o apóstolo Paulo era íntimo de Timóteo, era seu filho na fé, ele tinha um relacionamento próximo com aquele jovem, mas a primeira coisa que ele diz, ele se refere a Timóteo, lembrando Timóteo da sua autoridade. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então ele está dizendo para Timóteo: Timóteo,
Eu estou escrevendo para você como uma autoridade sobre a sua vida. Eu sou uma autoridade sobre você, pelo mandato que eu recebi de Deus, de ser um apóstolo de Cristo Jesus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então eu estou falando com você como autoridade. Irmãos, isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno. Porque não é um contrato. Timóteo não tinha assinado nada. Não tinha nenhuma assinatura de Timóteo, que Timóteo devia obediência ao que o apóstolo Paulo dizia. Não havia contrato. Mas Timóteo tinha esse temor no coração. Ele sabia que aquilo que o apóstolo Paulo falava tinha um peso para ele, pelo que o apóstolo Paulo representava. Ele era um apóstolo de Cristo Jesus. Ele era uma autoridade de Cristo Jesus. E isso é um fenômeno, por quê? Porque muitos de nós temos este mesmo temor que Timóteo tinha. Você não assinou nenhum contrato com esta igreja. Não tem nenhum contrato assinado. O dia que você foi batizado, você não assinou um contrato dizendo que você devia obediência ao que fosse ensinado a partir deste púlpito. E se você não obedecesse, alguém poderia levar você à justiça por não estar cumprindo o contrato. Você não assinou esse contrato. Mas eu sei que muitos de nós temos temor no nosso coração. Sabemos que aquilo que nos é ensinado por intermédio do dom que Deus concedeu à igreja, que é o dom de abrir as Escrituras e explicar as Escrituras, tem um peso sobre a sua vida, tem um peso sobre a nossa vida. Não tem um contrato, mas você sabe, há um temor no seu coração. Há um temor em você para que você obedeça, para que você se submeta. Isso é um fenômeno. Não tem contrato nenhum, não está escrito em lugar nenhum, mas nós sabemos, pela graça de Deus, que isso é importante para nós, que nós devemos viver debaixo deste temor, que nós devemos viver debaixo deste modo de viver, de acordo com este modo de viver. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, irmãos. Nós não estamos aqui como um grupo social que vem aqui aos domingos à noite, participa de um culto e volta para casa e vive a sua vida do jeito que bem entende, tomando suas decisões isoladamente, de acordo com o seu próprio entendimento. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós erramos muitas vezes, nós tropeçamos muitas vezes, mas nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós sabemos que há uma autoridade sobre as nossas vidas, uma autoridade que emana deste livro, não emana de pessoas. Ela emana deste livro aqui, que é a palavra de Deus. E ela vem até nós através de pessoas que Deus mesmo levanta na igreja para falar em nome dEle, baseado no que está escrito neste livro aqui. E isto é uma autoridade sobre a nossa vida. E se alguém não se submete a essa autoridade, se alguém não reconhece isso, não podemos afirmar o seu cristianismo. Não podemos afirmar que você é um crente em Cristo Jesus. Não podemos confirmar sua salvação. Não podemos dizer que você é membro, não membro no papel, mas um membro da igreja de Cristo Jesus. A igreja que Ele está edificando. A igreja que Ele vai levar quando Ele vier buscar. Crentes são submissos à autoridade, e uma igreja local é uma autoridade sobre as nossas vidas, é uma autoridade sobre nós, e nós, como Timóteo, precisamos ser lembrados da autoridade sobre as nossas vidas. Nós temos a mesma necessidade daquele jovem. Então eu espero que você reflita sobre o que significa ser membro da igreja de Cristo Jesus. Nós estamos debaixo de autoridade, não queremos andar isoladamente no nosso próprio pensamento, queremos nos submeter ao que a palavra de Deus nos diz. Esse foi o primeiro ponto a semana passada. Deus nos lembra que nós estamos debaixo de autoridade, e este é um meio que Ele usa para nos encorajar, especialmente quando nós estamos desanimados. Deus nos lembra de que estamos debaixo de autoridade. Segundo ponto, o apóstolo Paulo
fala aqui, que nós podemos extrair como um segundo ponto, é que Deus, ao nos encorajar, Ele dispõe seus recursos para nós. Deus dispõe seus recursos para seus servos. Versículo 2, o apóstolo Paulo diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de ressaltar a sua autoridade, Paulo fala a Timóteo como seu filho amado. Veja, a autoridade vem antes da intimidade. Ele era íntimo de Timóteo. Timóteo era seu filho amado. Mas isso vem depois. A autoridade vem em primeiro lugar. E depois de falar da sua autoridade, Paulo então fala de Timóteo como seu filho amoroso, como seu filho amado, com o relacionamento que ele tinha com este jovem discípulo seu. Então Paulo apresenta aqui para Timóteo, nas suas palavras no versículo 2, um desejo que ele tinha para Timóteo. Ele desejava que Timóteo tivesse a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Irmãos, é mais do que uma mera apresentação. Isso aqui não é um meio de cumprimento. Não é uma maneira de apenas se cumprimentar e introduzir um assunto. Isso aqui é uma oração. É uma oração que estava partindo do coração de um pai preocupado com seu filho na fé. De um pai que sabe o que o seu filho precisa. De um pai que quer lembrar seu filho na fé que os recursos de Deus estão à disposição dele. Então Paulo lembra a Timóteo que Timóteo precisava dos recursos de Deus. Então Paulo diz: Timóteo, eu desejo a você que você tenha a graça, a misericórdia e a paz de Deus. Estes são os recursos que estão à sua disposição, Timóteo. Não são meras palavras do apóstolo Paulo, irmãos. Paulo sabia o que significava a graça de Deus, ele sabia o que significava a misericórdia de Deus, ele sabia o que significava para alguém ter a paz de Deus. A graça de Deus, o apóstolo Paulo escreveu muito sobre a graça de Deus, ele próprio era o alvo da graça de Deus. A graça de Deus, alguém a definiu de uma forma simples, dizendo que aquilo que Deus faz em meu favor, sem que eu mereça. Isso é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus, é Deus vindo em nossa direção, sem que nós tivéssemos feito qualquer coisa para merecer isso. É o ato de Deus vir em nossa direção e nos salvar, sem que fizéssemos qualquer coisa para sermos salvos. Paulo havia escrito muito sobre essa graça. Especialmente na carta aos Romanos, ele vai falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21. O pecado causou o problema em nossas vidas. E a graça de Deus é sempre maior do que os nossos pecados. Ele queria lembrar Timóteo disso, e ele orava para que a graça de Deus estivesse sobre a vida de Timóteo. Porque Deus, por meio da sua graça, Ele nos livra da condenação do pecado. Ele nos livra daquilo que nós merecíamos. O pecado, irmãos, nos tornou condenáveis diante de Deus. Nós éramos condenáveis diante de Deus, mas Deus, por sua graça, nos salva e nos livra da condenação que o pecado havia nos imposto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer que nós fomos salvos sem nenhum mérito. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado quando Ele nos deu vida. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz isso em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. E então ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando ele está falando da graça, que ele está apenas citando que Deus dê sua graça para você. Quando você se refere à graça de Deus, você tem que entender o que ela significa. Quando você diz a alguém que Deus te dê graça, você sabe o que você está dizendo para essa pessoa? Quando ele diz para Timóteo que ele desejava que Timóteo tivesse graça, o que ele está dizendo para Timóteo? Ele está dizendo: Timóteo, eu sei que você vai lutar contra o seu pecado. Lembra que é uma carta de encorajamento?
Eu sei que você vai sofrer com este pecado, mas eu desejo que a graça de Deus esteja sobre você, porque a graça de Deus é o que te fortalece na luta contra o seu pecado. Na maior parte das vezes em que a Bíblia se refere à graça de Deus, ela se refere à graça de Deus como uma solução para o nosso pecado. Em nossas lutas contra o pecado, nós temos a graça de Deus. Timóteo, ao lutar, naquela luta intensa pela qual ele estava passando, ele tinha a graça de Deus à disposição dele. Quando você fala da graça de Deus, quando você se refere à graça de Deus, você está dizendo que não há nenhum pecado que possa vencer o crente. Nenhum pecado precisa estar presente na vida de um crente, escravizando-o. Em Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós estamos mortos para o pecado agora, mas vivos para Deus. Então ele vai dizer, considerai-vos vós mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. E aí ele vai dizer, não reine portanto o pecado em vossos corpos mortais, de maneira que obedeçais às suas paixões. E aí ele vai dizer, porque o pecado já não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Sempre que ele usa a graça no sentido de que agora nós temos a graça de Deus para vencer os nossos pecados. Então Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo não precisava se entregar ao desânimo. Ele não precisava se entregar àquilo, e ele pede a Deus que a graça dele esteja sobre Timóteo, para que Timóteo vencesse aquilo. Irmãos, quando um crente está desanimado espiritualmente, ele sempre encontra uma desculpa. Ele sempre encontra uma justificativa. Então Paulo está dizendo, Timóteo, você não precisa se entregar ao desânimo. Eu peço a Deus que a graça dele esteja sobre você. Quando a gente está desanimado, irmãos, a gente coloca a culpa nas dificuldades. Se tinha alguém que estava passando por dificuldades, era Timóteo. Se tinha alguém que estava passando por uma luta, era Timóteo. A gente coloca, quando a gente está desanimado espiritualmente, né? A gente coloca a culpa nas dificuldades pelas quais nós estamos passando. A gente coloca a culpa na falta de tempo. Eu não tenho tempo, não está dando, a minha vida está uma correria. A pessoa começa a deixar de vir à igreja, e ele começa a encontrar uma justificativa, que no coração dele é plausível para isso, mas é uma mentira, do pecado no coração dele. Ele está desanimado espiritualmente, e ele começa a querer encontrar justificativas para aquilo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não há justificativas para você. A graça de Deus está à sua disposição. Não há motivos para você ser vencido pelo pecado do desânimo. A graça de Deus está à sua disposição. Então as pessoas começam a colocar a culpa em coisas, e na falta de tempo, nas dificuldades, começam a colocar a culpa até em outras pessoas, e até mesmo na igreja. Começa a encontrar defeitos na igreja. Deixa eu dizer para você, você não precisa dizer os defeitos da igreja. O que nós temos aqui é um grupo de pecadores redimidos, mas pecadores. Temos problemas mesmo. Somos pecadores. Estamos aprendendo a lutar contra os nossos pecados. Então dizer que a igreja é um problema também não serve como desculpa. Não serve. O desânimo é culpa de quem o tem. É culpa dele mesmo, dos seus próprios pecados. Você vai ver que Timóteo vai ser confrontado o tempo todo nesta carta. Ele vai ser confrontado, porque o problema estava no coração dele. O problema não era fora dele, o problema era ele. O problema estava no coração dele. Então as pessoas vão colocar a culpa em muitas coisas. E até mesmo na igreja. Mas você é indesculpável. Nós somos indesculpáveis, porque a graça de Deus está à nossa disposição. Então o apóstolo Paulo aqui está fortalecendo o seu filho na fé, dizendo que ele desejava que a graça de Deus estivesse sobre ele, e a graça de Deus estava à disposição dele. Então a questão é, você quer? Você vai querer? A questão não é se você não pode. Não é se você não consegue. A questão é com querer, irmãos.
A questão é com o querer. A nossa luta é uma luta contra os desejos. É uma luta contra os desejos do nosso coração. É aquilo que a Bíblia chama de cobiça. O último dos 10 mandamentos é a cobiça. É porque nós cobiçamos as coisas erradas. A questão não é se você não consegue. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Deus nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo já foi dado. Tudo está à nossa disposição. O problema é o nosso querer. É se vamos querer ou não. Vamos querer vencer o pecado? Você odeia o pecado? Você odeia o pecado de desânimo, que é o caso aqui? A palavra de Deus vai nos dizer que o nosso problema está no âmbito dos nossos desejos. Por isso ele diz, não cobiçarás. Por isso é que ele disse lá em Romanos capítulo 6, não obedeçais ao pecado nas suas paixões. A palavra paixão lá significa desejo. São os desejos nossos que são os problemas. Os nossos desejos é que nos causam muitos problemas. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos da graça de Deus, que nos dá o poder para exercermos domínio próprio, para exercer domínio sobre os nossos desejos. O poder de Deus, o poder da graça de Deus, é para nos ajudar, irmãos. É a força de Deus em nós, para que eu consiga dizer não para mim. Não para os meus desejos. Então, quando alguém afirma que não consegue lidar com os seus pecados, na verdade, irmãos, ele tem um problema de incredulidade. É a incredulidade dele, a incredulidade naquilo que Deus afirma, a incredulidade na promessa que Deus faz, de colocar a sua graça à disposição dele. Não é uma questão de poder ou não, é uma questão de incredulidade, porque nós já morremos por pecado. O pecado já não tem mais domínio em nós, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 14. Já não há mais domínio. Então a questão é de querer, é de se dispor a lutar contra o pecado, dependente da graça de Deus. Então quando alguém diz, eu não consigo, é mais forte do que eu. Ontem quando eu falava para os jovens lá, no Interjovens, à tarde, irmãos, a gente usa até a palavra vício. O vício é terrível. Esse pecado é o pecado do vício, ele é terrível. Mas quando a pessoa usa a palavra vício, de uma certa forma ela já está se justificando. Ela já está arrumando uma justificativa para ela, de que aquilo é mais forte do que ela, e ela nada pode fazer contra aquilo. Então ela tem um problema, sabe do que? De incredulidade. É a incredulidade dela. Hebreus capítulo 3 vai dizer que não deve haver em nós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. O que nos afasta de Deus é a nossa incredulidade. E a Bíblia diz que isso é produto de um coração perverso, da perversidade do coração. Deus sempre coloca a sua graça à nossa disposição, e a graça é maior que o pecado. A graça emana da cruz, e na cruz Jesus carregou os nossos pecados. Então às vezes nós pensamos na graça, irmãos, assim como, que a graça de Deus esteja sobre mim, sabe, como um meio de eu não sofrer. Então se eu estiver sofrendo, que a graça de Deus esteja sobre mim, para que eu não sofra, irmãos. Quando a Bíblia fala da graça de Deus, ela fala do poder de Deus, sendo maior que os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus nos dá condições para lidar com o nosso pecado. E Paulo estava dizendo para Timóteo, eu desejo que a graça de Deus esteja com você, para você lidar com os pecados que surgirão no seu coração, nesta luta que você está passando. Por isso Paulo fala da graça de Deus. Paulo também fala da misericórdia de Deus, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre você. Paulo também sabia o que significa a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é Deus se compadecendo dos seus servos nas suas dificuldades, nas suas lutas. É Deus olhando para a miséria dos seus servos. Por isso é que a palavra misericórdia tem na sua formação a palavra miséria. Misericórdia significa colocar o coração sobre a miséria do outro. Misericórdia, 2 palavras,
Miséria e coração. Colocar o coração na miséria. É isso que significa misericórdia. A graça de Deus nos livra da condenação do pecado. A misericórdia nos livra das consequências do pecado. O apóstolo Paulo, obviamente, conhecia o que diz o Salmo 103. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Mais adiante, neste mesmo salmo, ele vai dizer: o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Grande é a sua misericórdia para com os que o temem, pois assim como o céu se alteia acima da terra, é a misericórdia de Deus para com aqueles que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, assim diz o Salmo 103. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque Ele é misericordioso. Eu e você não fazemos ideia de tudo o que deveríamos estar sofrendo hoje por causa das nossas iniquidades. Não fazemos ideia, mas Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Isso é a misericórdia dEle. A misericórdia dEle é estendida até sobre aqueles que não creem nele. O mundo só não é um lugar pior para nós vivermos, porque a misericórdia de Deus, como sua graça comum, está estendida a este mundo, para que esse mundo não se destrua, porque Deus é um Deus salvador. Então, quando Paulo se refere à misericórdia, que ele sabia muito bem o que isso significa, ele sabia o que diz o Salmo 130, que vai dizer: Senhor, se o Senhor observar as nossas iniquidades, quem vai subsistir? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então a misericórdia de Deus é aquilo que segura as consequências do nosso pecado, é aquilo que segura os efeitos do nosso pecado sobre as nossas vidas. E Timóteo estava desanimado, e ele precisava da graça e da misericórdia de Deus para lidar com o seu pecado, da graça de Deus para lidar com o pecado no seu coração, da misericórdia de Deus para lidar com as consequências do seu desânimo. E Paulo também faz referência à paz de Deus. Paulo também desejava que Timóteo tivesse a paz de Deus. E, meus irmãos, havia uma pressão sobre Timóteo. Pessoas lá na igreja não estavam querendo que ele ensinasse o que ele ensinava. Havia uma pressão sobre ele, você percebe isso na primeira carta. Quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, logo no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer para Timóteo que Timóteo tinha a incumbência de admoestar certas pessoas a que não ensinasse outra doutrina. A primeira carta era um fortalecimento para Timóteo, para que Timóteo cuidasse do ensino da igreja, para que os maus ensinos, os falsos ensinos, não entrassem na igreja e se estabelecessem na igreja. E Timóteo tinha uma resistência, pessoas estavam se levantando contra ele, querendo que o falso ensino se estabelecesse dentro da igreja. Esses são os assuntos tratados naquela carta, e eles revelam isso. Então, na primeira carta, Timóteo tinha esta incumbência de impedir o falso ensino de entrar. Havia uma resistência a Timóteo. Timóteo estava sob pressão das pessoas. Além disso, naqueles dias da segunda carta, começa a perseguição do Império Romano. Não somente agora o falso ensino queria entrar na igreja, mas fora da igreja havia a perseguição dos romanos agora, tornando a vida de um cristão muito difícil. Timóteo certamente agora temia por sua própria vida, já que o seu pai na fé estava preso e prestes a ser morto, prestes a ter a sua cabeça cortada fora. É o que diz a tradição a respeito da morte do apóstolo Paulo. Ele teria morrido tendo a sua cabeça tirada fora. Então havia uma pressão sobre Timóteo, pressão de pessoas que queriam ensinar na igreja, mas não tinham condições de ensinar na igreja, que queria que Timóteo não falasse as coisas que ele falava, e pressão de fora, a perseguição dos romanos, que estava colocando a sua vida em risco. E além disso, Timóteo tinha algo interno, que era o seu desânimo.
o desânimo que estava acometendo ele. Então Timóteo precisava da paz de Deus. Ele precisava disso. E Paulo ora para que ele tenha a paz de Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer a respeito da paz de Deus, vai dizer a respeito da paz com Deus, vai dizer da paz que Jesus veio evangelizar. Em Efésios capítulo 2 vai dizer que Jesus vindo evangelizou a paz. Em João capítulo 14, Jesus diz: eu vim para que tenhais paz em mim, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, quando ele fala da paz de Deus aqui, a paz de Deus, irmãos, ela tem várias nuances do nosso relacionamento com Deus. Então eu imagino que ele quer que Timóteo tenha a paz de Deus, primeiro para Timóteo ter convicção de que aquilo que ele estava ensinando era certo. Que apesar de pessoas serem contra o que ele estava ensinando, pessoas quererem introduzir ensinos diferentes na igreja, que a paz de Deus estivesse com ele, para ele manter a convicção de que o que ele estava ensinando era a vontade de Deus, havia vindo de Deus. Mesmo que pessoas resistissem àquilo, que ele tivesse aquela paz. Que ele tivesse a paz da convicção, a certeza de que estava cumprindo o mandado de Deus, sendo firme até o fim, não cedendo àquelas pressões. É a paz de Deus, irmãos, para não fazermos negócios com o mundo, para não cedermos ao mundo. Paulo está dizendo que você tem a paz no seu coração, para você continuar firme, e que você tenha a paz com Deus. Não faça negócios com o mundo. Não ceda, Timóteo, permaneça firme. Tiago vai dizer, irmãos, no capítulo 4 da sua carta, versículo 4, uma palavra forte de Tiago, ele vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem, pois, se quiser fazer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então Paulo está dizendo: Timóteo, há uma pressão do mundo para você fazer um negócio com ele. Há uma pressão sobre você, para você desistir, para você ceder, para você aceitar as pressões. Mas Timóteo, não faça negócios com o mundo, mantenha a sua paz com Deus. Mantenha a paz de Deus. Deus te dá a sua paz. Eu desejo que você tenha a paz de Deus, então não faça concessões. Mantenha-se firme, Timóteo, não desista. Eu desejo que você tenha e continue mantendo a paz com Deus e a paz de Deus no seu coração. A paz de Deus que guarda a sua mente em Cristo, a paz de Deus que guarda o seu coração em Cristo. E a paz com Deus é que te protege deste mundo, das mentiras deste mundo. Então Paulo está dizendo para Timóteo: não ceda à pressão, meu amado filho, não ceda. Não faça paz com este mundo. Tenha paz com Deus. Eu desejo que você tenha isso. Então Paulo lembra a Timóteo aqui que os recursos de Deus estão à disposição dele. A graça, a misericórdia e a paz de Deus. No versículo 3 nós vemos ainda como Deus, ele encoraja os seus servos. Ele os lembra de que eles estão debaixo de autoridade, ele dispõe seus recursos aos seus servos, e no versículo 3 nós vemos que Deus usa a oração no cuidado com seus servos. Paulo diz aqui que ele dava graças a Deus pela vida de Timóteo. Ele dava graças a Deus, e ele não somente diz que ele dá graça, veja como ele coloca no versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. Então Paulo ele diz que ele dava graças a Deus, ao Deus que ele servia desde os seus antepassados, com a consciência pura. Paulo se diz aqui que ele era um servo de Deus desde os antigos fiéis. Então o que ele está dizendo aqui é que ele servia a Deus, dando continuidade ao que os antigos começaram a fazer. Ele reconhece aqui que ele tinha um grande privilégio de dar continuidade ao que os seus antepassados começaram. Paulo não queria novidades, irmãos.
Paulo não queria novidades, ele queria manter o que os antigos começaram. Esta é a essência da igreja, manter o que os antigos começaram. Ele não ia fazer um acordo com a sua época, ele não ia aceitar o que a sua época estava impondo à igreja. Nós não queremos novidade nesta igreja, nós não queremos dançar conforme a música, não queremos ceder ao que o mundo está nos impondo. Eu lamento muito como igrejas estão mudando. Como igrejas estão mudando coisas que os antepassados nos legaram. Aquilo que os antigos nos deixaram. Eu tenho visto igrejas abandonando, igrejas deixando, achando que eram meros costumes, que eram apenas tradições. Nós não queremos novidade, irmãos. A igreja deve continuar o que os antigos começaram a fazer. Nós não devemos ter vergonha de sermos parecidos com os antigos. Agora, durante as minhas férias, irmãos, eu estava pregando lá na Palavra da Vida, e o seu Haroldo Heimer, fundador da Palavra da Vida, com 92 anos de idade. E depois de uma das minhas mensagens lá, ele se aproximou de mim e disse assim: meu irmão, eu assino embaixo tudo o que você falou. É isso que eu tenho falado a minha vida inteira. Irmãos, que alegria no meu coração. Que alegria ao ver que um homem que tem sido usado por Deus, com 92 anos de idade, e ele pregou lá no último dia, eu tive o privilégio de ouvi-lo pregando, com 92 anos de idade, ele disse: meu jovem, eu assino embaixo tudo que você falou, tudo que você falou, e eu quero preservar essas coisas aí. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu sirvo a Deus desde os meus antepassados. Eu não inventei, eu recebi deles, e faço isso com a minha consciência pura. Sabe por que ele estava preso? Ele estava preso, e ele está dizendo: eu estou preso, não porque eu cometi algum pecado e mereço estar preso, a minha consciência está pura. Eu estou preso porque eu continuo fazendo o que os antigos começaram, eu continuo ensinando o que os antigos ensinavam. Às vezes a gente vai ensinar coisas, irmãos, as pessoas: mas de onde você pegou isso? Peguei dos antigos. Pegamos dos antigos que ensinavam a Bíblia, que preservaram a pregação das Escrituras. Como eu louvo pelas gerações passadas, eu louvo a Deus pelas gerações passadas. Como eu gosto de ler livros dos antigos, como eu gosto de conhecer a nossa história, a história do cristianismo, as lutas que os homens de Deus passaram para preservar estas coisas que chegaram até nós e que muita gente está colocando fora com tanta facilidade, com tanta leviandade, estão abrindo mão. Mas a gente acha que é apenas uma mudança, né? Uma mudança de costume, mas nós nos esquecemos, irmãos, que as mudanças, elas abrem brechas, e o conteúdo escoa, o conteúdo se vai, e as pessoas não percebem isso. Nós temos uma geração de pessoas que se dizem crentes hoje sem conteúdo, irmãos, sem conteúdo, crentes que não conhecem a Bíblia em profundidade, não tem conteúdo, não são confrontados com as Escrituras. Pessoas que se dizem crentes, mas não conhecem o Deus da Bíblia, são desprovidas de conhecimento. Pessoas com uma vida acomodada a este mundo, e se dizem crentes, se dizem cristãos. Nós temos que preservar as coisas dos antigos, nós não queremos novidade, e Paulo diz que fazia isso, e fazia isso com a consciência pura. Sabe por quê? Ele não mudou. Aliás, ele está preso justamente porque não mudou, não alterou suas convicções. Foi o Império Romano que mudou. O mundo é que muda. O mundo é que é vulnerável. O mundo é que não mantém seus princípios. A igreja de Cristo Jesus deve manter seus princípios de geração após geração. Lembra que nós vimos domingo passado que uma das preocupações do apóstolo Paulo aqui era com a próxima geração. Ele estava morrendo e ele estava preocupado com o Evangelho.
Ele não estava querendo mais conforto naquele lugar que ele estava, horrível. Ele não estava preocupado com a sua vida, ele estava preocupado com o futuro do Evangelho. Ele estava preocupado com o futuro da mensagem cristã. Ele estava preocupado com a verdade de Deus. Então ele se esforça para escrever para Timóteo, porque Timóteo era a chave. Timóteo era o homem que ia cuidar disso. Timóteo era aquele que pegaria o bastão que o apóstolo Paulo havia recebido e agora estava passando para ele. Recebeu dos seus antepassados e agora está passando para ele. Esse era Timóteo. Então Paulo estava preocupado com a verdade do Evangelho, de que ela fosse preservada. E é por isso que ele agradece a Deus pela vida de Timóteo. É por isso que ele diz aqui para Timóteo: dou graças ao meu Deus, a quem eu sirvo, desde os meus antepassados, com a consciência pura. E eu dou graças a Ele por ter você, Timóteo, porque eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Interessante, né? Paulo não dava graças por Timóteo existir, só porque Timóteo era útil para ele. Paulo dava graças por Timóteo existir, porque Timóteo era útil no reino de Deus. Útil para o reino de Deus. Irmãos, isso aqui me expõe, né? Expõe você, porque a tendência é a gente gostar de pessoas que são úteis para nós, né? Que atendem os nossos interesses. Quando alguém é contra os meus interesses, eu não gosto dele. Paulo está dizendo: eu sou grato a Deus por sua vida, Timóteo, porque você vai continuar o que eu fiz. Assim como eu segui os meus antepassados, você vai me seguir agora. Você vai dar continuidade ao que eu estava fazendo. Era essa a preocupação de Timóteo, de Paulo para Timóteo, que Timóteo continuasse. Veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Mantenha o padrão, não altere a mensagem, não acomode a mensagem a este mundo. Mantenha o padrão. Veja o capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, a mesma coisa, transmite a homens que sejam fiéis e idôneos, para que esses também transmitam a outros. Era a preocupação do apóstolo Paulo. Veja ainda o capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veja o capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permaneça, Timóteo, não ceda, não faça mudanças, permanece firme. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Você aprendeu de mim. Veja o capítulo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Veja o versículo 5 ainda do capítulo 4. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Com a mensagem, com o evangelho. O que seria do evangelho? Então ele está dizendo: Timóteo, sou grato a Deus, porque a obra não vai parar. A obra vai continuar. Sou grato a Deus. Depois da minha partida, você vai continuar. Você vai seguir essa obra. Paulo está sendo humilde aqui, né, irmãos? Porque ele sabe que ele não é insubstituível. Às vezes a gente acha que a gente é insubstituível, né? Vou sair dessa igreja aqui, eu quero ver o que eles vão fazer sem mim. Vou sair. Tem crente que pensa assim. Eles vão ver o que eles vão fazer sem mim. Você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Nós não somos a última bolachinha do pacote, não, irmãos. Quando a gente pensa que Deus fala assim: eu tenho 7.000 bolachas guardadas para mim, que não se dobraram perante os ídolos de Baal. Nós não somos, não. Elias achou que era a última bolachinha do pacote e Deus lembrou ele disso. Paulo reconhece que ele não é. Ele está acabando a parte dele.
ele vai partir deste mundo, mas ele agradece a Deus por existir Timóteo, e ele então ora por Timóteo, e ele fala: Timóteo, eu oro por você noite e dia. E aqui Paulo está dizendo que ele sabia qual era a necessidade de Timóteo. É interessante, essa palavra oração aqui, na língua grega, ela tem dentro dela, na raiz dela, a palavra necessidade. Então não é só uma oração, é uma oração baseada na necessidade da pessoa. Ele sabia qual era a necessidade de Timóteo, e ele pedia por esta necessidade. Qual era a necessidade de Timóteo? Pela carta nós vamos saber, Timóteo precisava de encorajamento, ele estava desanimado. Então Paulo estava dizendo: eu louvo a Deus porque você vai continuar a obra, e eu peço a Ele que Ele te dê encorajamento, porque eu sei que você está desanimado, eu sei que você está passando por um desânimo. Então é uma palavra que significa algo que é necessário, algo imprescindível, algo que realmente Timóteo precisava para continuar a obra. É isso que Timóteo está pedindo para ele. Essa é uma necessidade nossa, irmãos. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar para que nós não desanimemos, para não perdermos as nossas convicções. Todas as convicções que essa igreja tem adquirido, irmãos, para a gente perder, nós precisamos de 5 minutos. 5 minutos de uma decisão mal tomada e nós perdemos essas convicções. Que cremos, emanam da palavra de Deus e fazem bem para o nosso coração e para a nossa vida. Então nós precisamos orar também, nós sabemos qual é a nossa necessidade. Nós somos fracos. Nós precisamos da graça de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos da paz de Deus, precisamos do encorajamento. E Paulo diz: Timóteo, isso é encorajamento para você. Eu oro por você todos os dias, porque eu sei qual é a sua necessidade. Irmãos, é sempre encorajador, né? A gente saber que tem alguém orando por nós, né? Tem um irmão, irmãos, que ele não é desta igreja aqui, mas todas as vezes que eu encontro com ele, ele faz questão de dizer: pastor, você continua na minha lista de oração, eu oro por você toda semana, para que você continue assim. Como isso é encorajador? Como faz bem para a gente saber que tem alguém orando por nós, saber que tem alguém se preocupando com o nosso ministério, com a nossa vida. Então Paulo estava encorajando Timóteo, dizendo: eu agradeço a Deus por sua vida e oro por você todos os dias. E por último, irmãos, o que Deus usa para encorajar o seu servo? Ele usa a autoridade sobre seus servos, Ele usa seus próprios recursos, Ele usa a oração, mas Ele também usa o relacionamento com a igreja para fortalecer os seus servos. Veja o que Paulo vai dizer nos versículos 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo diz aqui: eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Certamente, possivelmente foi numa despedida, quando Timóteo foi se despedir de Paulo, ele chorou, mas também isso pode incluir a consciência que o apóstolo Paulo tinha de que Timóteo estava sofrendo. Talvez ele tenha sido informado que Timóteo estava chorando por tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E aí Paulo diz que essas lágrimas do sofrimento de Timóteo estavam na sua mente, ele se lembrava disso. Paulo diz que ele estava ansioso por ver Timóteo. Agora, o que isso significa, irmãos? Você vai ver no final dessa carta, Paulo vai pedir para Timóteo ir visitá-lo. Venha me visitar, dessa vez eu não posso ir ver-te, mas eu queria que você viesse me ver. Venha antes do inverno e traz a minha capa. O lugar era frio, o lugar era difícil, e Paulo pede para que Timóteo fosse visitá-lo. Agora, o que isso significa, irmãos? Significa o relacionamento que os dois tinham. O relacionamento que Paulo e Timóteo tinham, isso nos ensina. Paulo está dizendo: Timóteo, eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei das tuas lágrimas. Timóteo, eu sei da tua fé, a tua fé não é fingida, literalmente a tua fé não é hipócrita.
Eu sei, conheço a tua história, sei quem é tua mãe, sei quem é tua avó, conheci a fé que elas tiveram e sei que esta mesma fé habita em você. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é relacionamento entre irmãos, irmãos em Cristo. Isso é relacionamento que deve acontecer na igreja. Tem que haver esse tipo de relacionamento na minha vida. É interessante o apóstolo Paulo dizer isso, ele está dizendo, eu conheço você e sei que o que você fala não é uma hipocrisia. O nosso relacionamento me permite dizer que a tua fé é verdadeira, não é uma fé fingida. O apóstolo Paulo, irmãos, provavelmente foi ele que conduziu a avó de Timóteo a Cristo. Está lá em Atos capítulo 16, né, quando ele inclui Timóteo na sua equipe de missionários. Provavelmente foi ele que conduziu a avó de Timóteo a Cristo, foi ele que conduziu a mãe de Timóteo a Cristo, e ele conduziu Timóteo a Cristo. E ele conhecia a vida de Timóteo. Eles tinham um relacionamento próximo. Isso demonstra, irmãos, um relacionamento saudável de vida cristã. Isso é o relacionamento com a igreja. Isso é o relacionamento entre irmãos em Cristo. Isso, sabe o que isso significa? Envolvimento com a igreja. O que é ser da igreja de Cristo Jesus? O que é pertencer à igreja de Cristo Jesus? Ser da igreja, irmãos, é ser conhecido. Ser conhecido. Nós vivemos num mundo, irmãos, individualista. Vivemos num mundo, irmãos, em que as pessoas não querem se envolver umas com as outras. As pessoas querem viver suas vidas individuais. Não querem compartilhar suas vidas, não querem ser conhecidas e nem conhecer. E nem conhecer ninguém. Não querem ter intimidade com ninguém. Isto não é ser igreja. Igreja não é um lugar para eu ir no domingo à noite. Eu gosto de ir naquela igreja, porque ela tem uma música boa. Talvez a música desta igreja seja um estilo de música que você goste. Talvez a mensagem desta igreja seja uma mensagem que você goste. Mas vir aqui aos domingos à noite não faz de você um membro da igreja de Cristo Jesus, como Ele deseja que os membros da sua igreja sejam. Vir à igreja domingo à noite e não ser conhecido pela igreja, não conhecer os membros da igreja, não é saudável, irmãos. Não é uma vida cristã saudável. Nós precisamos ser conhecidos e conhecer uns aos outros. Isso quer dizer que nós precisamos ter envolvimento, nos envolver com a vida da igreja. Como alguém vai poder saber se a minha fé não é fingida? Só pelo domingo à noite é possível? Será que alguém sabe quem eu sou pelo domingo à noite? Como alguém vai conhecer minha história? De onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Porque Deus, na sua soberania, conduziu minha história e me trouxe para cá. Como eu vou saber essas coisas se eu não tiver envolvimento? Então, para aqueles que têm vindo a esta igreja aos domingos à noite, nós fazemos muito gosto que você venha. Muito gosto. Muito bom para nós ver isso aqui cheio de gente para cantar, para orar com a gente, para ouvir a leitura bíblica e ouvir a mensagem. É muito bom, mas nós não queremos enganar você. Se você tem um relacionamento superficial com a igreja de Cristo, o seu relacionamento é superficial com Deus. É superficial com o Senhor. Nós precisamos de envolvimento com a igreja, conhecer a igreja, que a igreja conheça a minha história, que ela saiba quem eu sou, que eu saiba quem ela é, por que esta igreja crê desse jeito, por que esta igreja traz estas marcas, traz estes distintivos. Nós precisamos de envolvimento para isso. Essa igreja aqui não é uma igreja de domingo à noite. E eu temo que ela se torne. Temo que ela se torne. Nós temos aqui reunião de mulheres às terças-feiras. Nós temos reunião de homens às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Que é o momento em que nós nos relacionamos, nós nos conhecemos, nós trocamos ideia, nós podemos nos visitar depois uns aos outros, pelo conhecimento que temos. Nós temos reuniões de jovens aos sábados, temos escola bíblica, temos culto de oração. Aliás, nesta quarta-feira devo informar que não haverá o culto de oração, porque nós vamos fazer um trabalho aqui no piso da igreja. Não vai haver o culto de oração.
Mas nós não queremos ser uma igreja de domingo. Não queremos que isso fique na sua vida. Queremos nos conhecer, queremos nos envolver, queremos nos relacionar. Queremos mesmo conhecer você para identificar a sua fé, se ela é verdadeira. Queremos que você nos conheça. Isso é igreja, irmãos. É isso que Deus usa para nos fortalecer. É isso que Deus usa para nos encorajar. Então Paulo está dizendo para Timóteo: eu conheço você, Timóteo. Conheço você. Conheço a tua fé. Estou lembrado das tuas lágrimas. Sei que a tua fé não é uma fé hipócrita, não é fingida. É uma fé verdadeira. O que isso significa, irmãos? Relacionamento com a igreja. Relacionamento com a igreja. Nós precisamos disso. Isso é proteção para nós. Proteção para a nossa vida. Então, como Deus nos encoraja? Ele usa a autoridade na nossa vida, Ele usa seus recursos, a graça, a paz e a misericórdia, Ele usa a oração para cuidar de nós, para nos encorajar, e Ele usa o envolvimento com a igreja. Não queira ter um relacionamento superficial com a igreja, queira se aprofundar no seu relacionamento com a igreja. Eu sei que alguns têm dificuldade de horário, de trabalho, às vezes até de distância, mas naquilo que está ao teu alcance, você pode ter envolvimento com a igreja, você pode ser conhecido pela igreja e conhecer a igreja, conhecer pessoas da igreja. Não se isole, não se isole, isso não faz bem para a sua vida espiritual. Vamos orar?